Bom, nós vamos dar continuidade à série de exposições na nossa epístola de Paulo, ou na epístola de Paulo aos Colossenses. Nós leremos nessa manhã os versículos 6 a 15 do capítulo 2. Então vá até Colossenses, capítulo 2, leremos os versículos 6 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Em nome de Jesus. Irmãos, todos nós nos encontramos por vezes, mais vezes do que nós gostaríamos, para dizer a verdade, em situações em que nós nos sentimos como em um beco sem saída. E becos sem saída são aquelas situações em que nós nos colocamos e onde nós não vemos solução para o nosso problema. Seja uma crise financeira que nos atinge e nós não temos absolutamente nada com o que fazer. Seja problemas de relacionamento, pessoas que se viram contra nós, ou quando nós magoamos alguém e não conseguimos lidar com aquela situação, qualquer coisa que seja muito difícil para mim e para você, onde nós não vemos solução e que pareça algo impossível de resolver. Um beco sem saída. Quando nós dobramos uma esquina e nos encontramos com um lugar sem saída. Essa é uma experiência humana universal, de frustração, de angústia. E a sensação que nós temos são exatamente essas, frustração e angústias. E ao contrário, quando nós saímos de situações que são becos sem saída na nossa vida, nós temos uma sensação indescritível de alívio, de paz e de agradecimento, seja o que for, quando nós não temos Deus. E tamanho é o alívio que nós sentimos quando nós nos livramos dos nossos problemas, dos becos sem saída em que nós nos metemos, que os antigos, pessoas talvez mais sábias ou tolas do que nós, resolveram fazer algo disso um jogo e criaram o labirinto. Porque um labirinto é uma construção criada exatamente com a intenção de desorientar, de fazer com que você procure e se frustre quando não acha o caminho correto para a saída do labirinto. A intenção do labirinto é desorientar a pessoa, impedir com que ela saia de forma fácil. A cada curva que você faz, você se dá com uma parede. Então você tem que voltar todo o caminho novamente, começar a procurar. E se você não é muito bom em orientação, você pode ficar horas e horas numa brincadeira, que começa a ser frustrante e muito parecida com as situações em que nós nos encontramos na vida, em becos sem saída. A verdade, irmãos, é que eu e você vivemos em um mundo caído pelo pecado e cheios de becos sem saída, que se parecem bastante com um labirinto.
com seus vários corredores, com as suas portas trancadas, com seus cômodos inacessíveis, com aquela curva que nós fazemos e não há mais caminho, estrada, temos que retornar, temos que procurar um outro caminho, ou quando estamos acostumados com o caminho e de repente ele está interrompido, seja lá por que motivo. Então eu e você nos encontramos num mundo quebrado e caído por causa do pecado, que é bastante similar a um labirinto, ou a esses famosos becos sem saída. No mundo, irmãos, nós temos sofrimentos, decepções, traições. Somos afligidos também por sentimentos de culpa, medo, ansiedade, angústia, frustração. Além disso, nós também enfrentamos perigos diariamente. Todos os dias, quando nós acordamos e colocamos os nossos pés fora da cama e vamos enfrentar o mundo lá fora, nós enfrentamos perigos diariamente. E parece que, às vezes, vem sobre nós a sensação de que vamos sucumbir às pressões, às frustrações, às dificuldades, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Estresse e ansiedade tomam conta de nós no labirinto do mundo em que nós nos encontramos. Não à toa, irmãos, nós somos uma geração medicada, porque nós não sabemos lidar com os estresses e as dificuldades do labirinto em que nós nos encontramos no mundo quebrado e caído. E a passagem que nós lemos essa manhã, ela oferece o antídoto de Deus para essas coisas, ao nos ensinar como viver com Cristo no labirinto que é o mundo em que nós nos encontramos. E para compreender isso, eu quero salientar nessa manhã 3 pontos que a gente pode aprender a partir da palavra de Deus, dessa passagem em específico. Como viver com Deus no labirinto que é o mundo. Então, o meu primeiro ponto nessa manhã é: para viver com Deus no labirinto que é o mundo, precisamos estar ancorados no Evangelho e sermos cheios de gratidão a Deus em nossa vida diária. Irmãos, eu e você precisamos viver a nova vida que nós temos em Cristo de acordo com o Evangelho. É isso que Paulo está nos instruindo aqui nessa passagem, nos primeiros versículos, nos versículos 6 e 7. Irmão, ser cristão é receber Cristo como Senhor. É passar de inimigo de Deus a filho ou filha. É passar de alguém que não faz parte do povo de Deus a alguém que é parte do povo que Deus está construindo agora, a igreja. Mas não só isso, é alguém que é adotado por Deus e pertence à família de Deus. É alguém que recebe a dádiva do Espírito. E o Espírito habita nessa pessoa. É alguém que experimenta um novo nascimento pelo poder de Deus, mediante a fé e o arrependimento. Então, nós sabemos que a vida cristã começa com a graça de Deus em nós. E é acompanhada da nossa submissão ao senhorio de Cristo. Nós temos visto nas últimas pregações que Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, ao recebermos graça para tirarmos as vendas dos nossos olhos e os tampões dos nossos ouvidos, e ouvir o Evangelho e crermos, e vermos Deus na sua beleza e santidade, nós somos também capacitados a vivermos de forma submissa ao senhorio de Cristo, porque Ele é Senhor de tudo e de todos, da velha criação e da nova criação que Ele está fazendo. Irmãos, isso é verdade porque a nossa conversão necessariamente precisa gerar em nós obediência aos mandamentos de Deus. Porque a conversão se evidencia pela submissão a Cristo, e a submissão a Cristo se evidencia pela obediência aos seus mandamentos. Não à toa Jesus diz: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, estar ancorado no Evangelho de Jesus é ter essa esperança de que nós o amamos e o obedecemos, e de que Ele habita em nós pelo seu Espírito. E não somente isso, nos capacita então a viver em novidade de vida e a andarmos os passos dEle. Nós somos capacitados a trilhar o caminho do discipulado, a andar como Jesus andou, até o fim, perseverando, para a glória de Deus e para o nosso bem eterno. Porque um falso cristão até pode produzir momentaneamente o que alguns, ou enganar, dependendo do seu comportamento,
das suas ações externas, mas o seu íntimo não é transformado, não é alcançado por Deus. Ele até pode simular, mas no fim, irmãos, nós nos lembramos, Judas, que estava entre os 12, traiu Jesus. Ananias e Safira, que eram uns dos primeiros discípulos, juntamente com os apóstolos, mentiram ao Espírito, porque eles apenas tiveram uma mudança externa e Deus não os transformou por completo. A nova vida de Deus não estava neles. Irmãos, o cristão verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida e que vive no Espírito, pelo poder do Espírito, e então segue os passos de Jesus e anda como Cristo andou. E a boa notícia do Evangelho é que ser ancorado nessas verdades vem do próprio Deus em nós. É o poder de Deus agindo em nós. E como isso acontece de forma prática, então? Como andar ancorado no Evangelho de forma prática? Como deixar o poder de Deus nos transformar diariamente? Irmãos, de maneira bastante simples. Pela prática das negligenciadas disciplinas espirituais. Sobretudo a oração, a santificação, a leitura bíblica e a comunhão dos santos. Ou seja, o pertencimento a uma igreja local e a participação no serviço de Deus. É dessa forma que nós seguimos os passos de Jesus. Orando, nos santificando, lendo a sua palavra e participando de uma igreja local para servir aos outros e sermos servidos também pelos dons dos outros em nós. Isso nos leva a estarmos firmes na verdade do Evangelho e sermos cheios de fé. Vejam, seguir o caminho do discipulado e obediência na prática das disciplinas espirituais nos leva a estarmos firmes e sermos cheios de fé. E Paulo usa algumas metáforas, na verdade, aqui, para evidenciar esse caminho de maturidade espiritual que nos leva a termos firmeza e sermos inabaláveis em Cristo. Primeiro, ele usa uma figura da agricultura. Ele usa a expressão enraizados. Essa expressão sugere que o cristão que está em Cristo, ou aquele que está em Cristo de fato, tem a estabilidade de uma árvore, cujas raízes são profundas. Então vem o vento, bate a chuva e ela permanece e dá fruto no devido tempo. Vejam, enraizados como uma árvore com raízes fortes. Se nós estamos firmes no Evangelho, cheios de fé, significa que nós seremos enraizados. Longe de sermos como a palha que o vento dispersa. Sabe aquele monte de poeira e sujeira que fica, que vem o vento e leva para um lado, depois o vento bate para o outro lado e leva para o outro. E se nós não formos lá no nosso pátio e varrer, e juntar e guardar no saco de lixo, vai ficar ali pela eternidade, de um lado para o outro. É assim que nós somos se nós não somos enraizados em Cristo no Evangelho. Vem alguém e diz tal coisa e nós vamos lá. Vem outra pessoa e diz outra coisa e nós vamos lá. E nós somos levados por todo o vento de doutrina. Irmãos, longe então de ser como palha que o vento dispersa, ou como uma semente que nós podemos, ou até mesmo uma criancinha pode pegar que bonitinho e puxar e arrancar. Nós temos que ser como uma árvore enraizada. E sendo uma árvore enraizada, plantados em Cristo, nós não pereceremos. Porque aquele que nos sustenta jamais permitirá que nós venhamos a perecer. Pelo contrário, ele vai nos guardar até o fim. Paulo também usa uma outra figura, uma outra metáfora para a nossa maturidade espiritual. Agora uma figura da arquitetura. Ele passa da agricultura para a arquitetura. E ele usa a expressão edificados. Ele diz que eu e você precisamos ser edificados na fé em Jesus. E edificados revela aqui que nós somos como um edifício, como uma casa, como um prédio, cujo fundamento tem que ser Cristo. Irmãos, eu e você se estamos em Cristo e precisamos ser edificados como uma casa na rocha, cujos alicerces são bem fundamentados, cujo planejamento foi executado corretamente, e não como uma casa que se faz o alicerce de qualquer forma, porque vindo a tempestade, vindo os ventos, vindo a enchente, e a nossa cidade ela é bastante propícia a enchentes, então essa é uma metáfora bastante próxima na nossa realidade, a nossa casa irá ruir. Mas se os fundamentos são firmes, ainda que venha a enchente, ainda que batam os ventos fortemente, ainda que transbordem os rios e as forças da natureza
que sejam contrárias, a nossa casa permanecerá. O nosso alicerce não entrará em colapso. Estaremos firmes. Por quê? Porque o fundamento que é Cristo é inabalável. Não porque eu e você somos inteligentes ou espertos, ou capazes e edificamos uma boa casa, não, mas porque o fundamento sobre o qual nós construímos, dado por Deus, que é Cristo, é inabalável. E então nós precisamos ser edificados sobre Cristo. Ele é a pedra sobre a qual precisamos estar edificados, porque Ele é o nosso sustentador, o nosso Rei que nos guarda. Mas Paulo não usa apenas uma figura da arquitetura e da agricultura, ele usa também uma figura da pedagogia. Ele usa dois verbos aqui, confirmar e ensinar, para sugerir que a vida cristã é como uma escola também. Eu e você não precisamos só estar arraigados e edificados, imóveis em Cristo. Eu e você precisamos ser ensinados por Cristo, confirmados no ensino de Cristo, cheios de graça e de verdade. Eu e você precisamos estar enraizados e edificados em Cristo. E sermos então confirmados pelo ensino, cheios do poder de Deus operando em nós pela palavra de Cristo. Agora, de forma prática, como nós vamos ser confirmados pelo ensino? Como nós vamos ser cheios da verdade que vem de Deus, se nós não valorizamos a igreja local, onde o ensino é realizado? Se nós não valorizamos algo ainda mais fundamental do que a igreja local, a palavra de Deus. Se nós não temos na palavra de Deus o nosso tesouro, se nós não temos na palavra de Deus a resposta para os nossos dilemas e conflitos, para o grande problema que nos assola, o pecado. Irmãos, nós precisamos estar na escola de Cristo, confirmados e ensinados pela palavra de Cristo. Não segundo a sabedoria que há no mundo, não segundo aquilo que para alguns pode ser sábio, mas para Deus é tolice. Precisamos estar enraizados, firmes, edificados, fortalecidos, confirmados na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus diz nos evangelhos, o bom homem tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Nós só podemos tirar coisas boas do tesouro do nosso coração se nós tivermos sido transformados por Deus. Então poderemos ir até a sua palavra e tirar coisas ainda mais inimagináveis do tesouro da palavra de Deus para a nossa vida. Irmãos, não somente isso, nós também viveremos, se estivermos ancorados no Evangelho e cheios do Espírito, com o coração cheio de ação de graças. Nós andaremos gratos pelo fruto do Espírito na nossa vida. Nós seremos gratos e manifestaremos o fruto do Espírito. Lembre-se, o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas Paulo inicia a sua lista com alegria, porque é algo mais proeminente, algo que surge. Ninguém, irmãos, nem mesmo o pior dos pecadores, o pior dos incrédulos, gosta de andar com alguém que fica resmungando. Ninguém, irmãos, gosta de andar com alguém que é rabugento, não é alegre. E eu e você temos a alegria que vem de Deus. Eu e você, tudo bem, nós temos a nossa tendência pecaminosa de reclamar, e nós fazemos isso. Eu e você recebemos a maior dádiva de todas, o Espírito de Deus. E eu e você acordamos, está nublado. Está 20 e tantos graus. Ai, eu tive esse sonho de novo. Eu tenho que ir para o meu emprego. Eu tenho que fazer isso. E nós não somos gratos. E não nos lembramos que Deus nos despertou mais uma vez. Nos deu fôlego de vida. Que Deus é quem criou as estações e o tempo. Que Deus é quem nos fez dessa forma. Que Deus é quem nos deu o emprego e o sustento. Que Deus é quem nos deu a família, até mesmo aquele tio que ninguém gosta. É Deus. Então nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos recebido de Deus. Porque todas as coisas, na verdade, vêm de Deus. E quando então a incerteza, a dificuldade, o problema, o conflito, a angústia, a ansiedade, os medos
vou passar naquela prova, vou conseguir mudar, eu sempre faço as mesmas coisas e acabo me entristecendo. Essas coisas não nos dominam, porque nós podemos ser cheios do Espírito pelo poder de Deus em nós. E não só cheios do Espírito, mas alegres, mesmo em meio às dificuldades e às incertezas da vida. Mesmo quando estivermos aparentemente perdidos, em um beco sem saída, sem saber o que fazer, nós podemos estar alegres. O desespero, o medo, a angústia que caracteriza o nosso mundo, é onde as pessoas têm que se medicar para conseguir lidar com isso, não precisa nos dominar. Nós não precisamos ser escravos dessas coisas. Pelo contrário, mesmo em meio às dificuldades, às angústias, aos becos sem saída, nós estaremos cheios de gratidão por causa da obra de Cristo em nós, por causa da bondade de Deus em nós. Então, em meio às dificuldades da vida, o que eu e você precisamos é ter consciência do Deus soberano que nos guia e nos confere poder para vencer toda e qualquer tentação, para agradá-lo, para andar nos passos de Jesus. Lembre-se, Cristo é supremo. Cristo venceu todos os poderes das trevas. Ele é Senhor do universo e tem todo o poder. Essa é uma boa notícia. Isso nos encoraja, mesmo embora isso não remova a nossa dor e o nosso sofrimento agora. Mesmo embora nós tenhamos que lidar com a dor, com o sofrimento, com a frustração e com a dificuldade. Mas isso nos oferece uma nova perspectiva. A dor e o sofrimento que eu enfrento, as incertezas, as dificuldades que eu enfrento, não precisam ser respondidas com amargura, com ira, com tristeza, mas com alegria no Espírito, porque o Deus soberano que me criou governa todas as coisas e fará todas as coisas cooperarem para o meu bem. Essa consciência então elevada de Deus, mesmo se estivermos no mais profundo abismo, mesmo se andarmos no vale da sombra da morte, nos sustenta. A alegria do Senhor então será a nossa força. E nós entenderemos o que significa isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Assim, irmãos, nós somos chamados a viver a nova vida que eu e você temos em Cristo, de acordo com o Evangelho. E isso nos capacita a discernir, não só estarmos ancorados no Evangelho, sermos cheios de graça, mas também nos capacita a discernir o erro, o falso ensino, e nos tornar cheios da presença de Deus, ou da plenitude de Deus, para usar o termo de Paulo. E com isso eu passo ao meu segundo ponto nessa manhã, a segunda verdade que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida a partir desse texto. Eu e você precisamos viver com Deus no labirinto do mundo, discernindo o erro e sendo cheios do Espírito de Deus. Irmãos, viver em Cristo e crescer no conhecimento do Evangelho é o que nos livra do falso ensino e dos falsos mestres. Irmãos, a igreja para a qual Paulo estava escrevendo estava dominada por falsos mestres e falsos ensinos. As pessoas estavam dizendo que Cristo não era o suficiente, que Cristo não era o Senhor, que na verdade eles precisavam de um ritualzinho aqui, uma mandinga ali, uma outra coisa a mais aqui, fazer tal e tal coisa aqui. E, enfim, o que aqueles falsos mestres estavam dizendo. E mais outras coisas. Porque Cristo não era suficiente. E Paulo está escrevendo a eles para encorajá-los, está dizendo, não, Cristo, na verdade, ele não é só suficiente. Ele é mais do que suficiente. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Criador. E a sua morte na cruz é mais do que suficiente para nos reconciliar com Deus e aplacar a ira de Deus sobre nós. Irmãos, eu e você temos a tendência a não, como bons brasileiros que somos, a não lermos. A não gostarmos de leitura. Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós aqui gostaríamos que não precisássemos ler a Bíblia? Pode confessar, no seu coração. Muitos de nós aqui gostaríamos de não ter 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tanta coisa difícil, tanta palavra que eu nunca vi. E ter que ler e reconhecer a burrice que há em nós mesmos e não compreender e ter que ler de novo. Bom, irmãos, bem-vindo ao clube dos salvos de Jesus. Todos nós somos chamados para lermos a palavra de Deus
e mesmo não compreendendo, confiarmos e lermos novamente e orarmos pela iluminação do Espírito. E essa é uma boa notícia. Na verdade, eu e você podemos ler, compreender e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, porque o Espírito de Deus habita em nós e ilumina o nosso entendimento. Então por que eu estou dizendo isso? Qual é a melhor forma, o melhor antídoto contra o falso ensino? É a verdade. A verdade da palavra de Deus. Porque se eu e você formos cheios, e é isso que Paulo está dizendo aqui, da verdade da palavra de Deus, eu e você não seremos enganados por nenhum falso ensino. Porque a melhor forma de detectarmos o falso ensino é sermos cheios da verdade. E Jesus mesmo diz, Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Mas para nos ajudar, Paulo nos diz aqui que todo falso ensino tem 3 características. Em primeiro lugar, ele nos diz é baseado em tradição humana. Quando Paulo está falando aqui de filosofia, ele não está falando da disciplina que nós conhecemos hoje como filosofia. Ele está falando, senão o pastor estaria perdido, né? O pastor ficou lá quase 10 anos estudando filosofia, então estaria cheio de pensamentos que não vêm de Deus. O que também é verdade, porque se nós não temos Deus, tudo o que nós fazemos no mundo é contrário a Deus, em inimizade a Deus. Nós temos que redimir o ensino e o conhecimento de acordo com a palavra de Deus. Mas fechando esse parênteses, Paulo não está dizendo que filosofia, como nós conhecemos hoje aqui, é um perigo, por mais que seja algo perigoso também. Mas ele está dizendo que filosofias, ou vãs filosofias e sutilezas, são, na verdade, as formas de ver o mundo, as formas de pensamento em que nós nos colocamos e vemos o mundo. A forma de pensamento do mestre A. Mestre A diz que nós temos que aplacar a força da natureza tal. Mestre A diz que nós temos que andar por tal caminho. E mestre B diz o contrário. Não, na verdade, o nosso problema é outra coisa. E nós temos que fazer outra coisa. Então, esses sistemas de pensamento que dizem como o homem deve viver, que são opostos entre si. É isso que Paulo está dizendo aqui como filosofia. Uma forma de conduzir toda a sua vida de acordo com o mundo e o ensino que há no mundo. Depois ele diz que o falso ensino também é baseado nos rudimentos do mundo. Ou seja, esses rudimentos do mundo são os espíritos malignos que agem no mundo. No mundo antigo eram especialmente representados por astros e planetas, que supostamente governavam a vida das pessoas. Então, eles tinham que orar e fazer tais e tais coisas para estarem de acordo com o alinhamento dos planetas, algo que também hoje ainda temos, infelizmente. E por quê? Porque as pessoas estavam sendo influenciadas por aquele alinhamento, por aqueles espíritos, então elas tinham que aplacar aqueles espíritos. E isso são os rudimentos do mundo. Os poderes que governam o mundo, caído e quebrado por causa do pecado. Esses mestres eles diziam, nós precisamos de um conhecimento especial. Chegue-se aqui, eu vou revelar a você esse conhecimento especial. Então você Perdão. Então você terá prosperidade, paz, alegria. Quem aqui já nunca ouviu alguém querendo vender um curso com um conhecimento secreto e especial que vai fazer você ficar rico? Vai fazer você ser feliz? Vai fazer você ser mais produtivo? Vai fazer você ser qualquer coisa que você queira ser? Irmãos, rudimentos do mundo. Ninguém vende um curso para ensinar a palavra de Deus, até porque não venderia. Né? Irmãos, esses são os rudimentos do mundo, são esses raciocínios falazes que nós temos ainda hoje. Você precisa ser liberto da procrastinação. Ok, vamos focar no comportamento e não no coração. Você precisa ser liberto de gastar mais do que você ganha. Jura? Eu gasto mais do que eu ganho porque o problema é o meu coração. Porque eu quero coisas que vão me satisfazer, eu coloco o meu prazer em coisas que não Deus. Ninguém oferece a solução da generosidade para os problemas financeiros. Ninguém oferece a solução da renúncia de si próprio para os seus problemas, seja de procrastinação ou de produção. Ninguém oferece o evangelho. Vejam, aqui encontra-se a diferença dos rudimentos do mundo para a palavra de Deus. Então Paulo está nos dizendo, por um lado, ensino baseado em tradição humana, por outro lado, ensino baseado nos rudimentos do mundo. E em terceiro lugar, esse ensino também não é baseado na palavra de Deus, de Cristo. Na verdade, é contra Cristo e em desacordo com a sua palavra. Irmãos,
Infelizmente, em muitos púlpitos de muitas igrejas hoje, o ensino é contrário à palavra de Deus. A pregação é contrária à palavra de Deus. Por quê? Porque é um ensino que não pertence a Deus, mas é uma vã filosofia e vã sutileza. É baseado em tradição humana, de acordo com os rudimentos do mundo e contrário a Deus. Claramente, irmãos, Paulo está nos dizendo aqui que os falsos mestres são descrentes. Eles não creem no poder de Deus, eles até enganam, mas no fundo eles não creem. Eles modelam e forjam como se fossem crentes, de maneira deliberada, para ensinar os outros e ter domínio sobre os outros, ensinando a eles verdades ambíguas e parciais, destinadas a enganar as pessoas, para que elas sejam presas a eles próprios, e não a Cristo. E na verdade nós temos que nos desprender dessas coisas todas, e pela palavra de Deus, pela verdade, nos libertarmos disso e então sermos livres para Cristo. E isso nos leva também a sermos plenos em Cristo. Se nós discernimos o falso ensino e sabemos quem Cristo é, e somos ancorados no Evangelho, cheios de Deus, isso nos leva a termos a plenitude de Cristo em nós, ou seja, sermos renovados no nosso íntimo e cheios do Espírito, ou aperfeiçoados à medida que andamos no caminho do discipulado. Irmão, Paulo oferece o antídoto para a doença do falso ensino. O antídoto para a doença do falso ensino é a verdade, mas também ser cheio da presença de Deus. Sendo cheio da presença de Deus, nós não vamos ser enganados pelo falso ensino, porque em Cristo reside a plenitude de Deus. Ele é tudo em todos, Ele enche tudo e a todos. E o povo de Deus, eu e você, podemos ser preenchidos por Ele. Irmãos, nós não compreendemos. É muito difícil para a nossa mente finita e para a nossa realidade compreendermos a plenitude de Deus. Nos enche. E nós, então, podemos ser cheios, completamente cheios do mesmo poder que criou o universo. O mesmo Deus que pela sua palavra transformou todas as coisas nos enche da sua presença, do seu Espírito. Irmãos, eu e você não podemos ser cheios da plenitude de Deus por meio de falsos ensinos, por meio de especulação, por meio de rituais, por meio de coisas que possamos fazer ou comprar Deus. Não, eu e você encontramos a plenitude de Deus somente na pessoa de Jesus, em quem eu e você então podemos ser completados, cheios, ou seja, aperfeiçoados, transformados cada vez mais à semelhança e imagem dele, para a glória dele e para o nosso bem. Esse aperfeiçoamento aqui, esse ser cheio, não é recebido por meio de experiências, não é adquirido por meio de ciências ocultas, de um conhecimento que só alguns poucos, só o pastor, porque ele é a função dele, ele lê mais a Bíblia do que eu, só ele pode. Não é revelado por meio de religiões de mistérios, onde somente os poucos iluminados podem ter, ou por as nossas religiões falsas que nós temos aqui no nosso contexto. Não, nós somos aperfeiçoados única e exclusivamente por Cristo. A plenitude de Deus, que enche tudo e todos. Irmãos, não é o conhecimento que nos leva a Deus. Isso aqui é muito importante. É Cristo que nos leva a Deus e nos faz ser cheios do conhecimento de Deus. Vejam, é ao contrário do que nós imaginamos. Nós não somos transformados, irmãos, de pedras brutas, digamos assim, então lapidados e colocados como uma pedra preciosa no edifício de Deus pelo nosso esforço. Nós não podemos nos lapidar, nós não podemos nos transformar, não, mas pela obra de Cristo em nós é que nós somos transformados. Pela obra do Espírito aplicada na minha e na tua vida. Quando o Espírito age em nós e nós compreendemos as verdades do Evangelho e somos transformados. Se eu e você somos presos pela mentira, e a sina do mentiroso é mentir cada vez mais para se livrar das suas próprias mentiras, eu e você podemos ser libertos pelo poder de Deus e sermos cheios dele e nos libertarmos do poder da mentira sobre nós. Seja qual for o pecado, você pode ser cheio de Deus e vencer os grilhões que o acorrentam. Se você está aí em Cristo,
Você não precisa de absolutamente mais nada, porque em Jesus você já tem tudo o que você precisa. Mas Paulo continua, ele nos diz que nós também fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Ou seja, nós somos chamados para realmente viver uma nova vida. Nós morremos para nós e nascemos para Deus, para viver uma novidade de vida. E é por isso que Paulo usa a figura do batismo aqui, para nos apresentar a morte e a ressurreição para nós mesmos e a vida para Cristo. Porque quando Cristo morreu, irmãos, eu e você morremos com Ele. Mas a boa notícia do Evangelho não acaba aí. Cristo morreu, então nós morremos com Ele. Não, Cristo ressuscitou. Isso significa que eu e você também ressuscitamos com Cristo. E a palavra de Deus diz que, em Romanos, que Cristo morreu de uma vez por todas em nosso lugar. E agora Ele ressuscitou e viverá para sempre como o Senhor que Ele é. Então, não somente Ele vive agora, mas Ele pode nos conceder também essa vida que Ele mesmo tem. E nós também podemos viver em novidade de vida e vivemos eternamente com Ele. É por isso que nós temos no Evangelho a promessa que ainda que morramos fisicamente, nós não vamos morrer eternamente. Porque Ele vai nos ressuscitar. Porque Ele vai nos fazer viver com Ele para sempre e nos dar a vida dEle para nós. Então, quando nós ressuscitamos com Cristo, nós deixamos a nossa velha natureza, a nossa velha vida, as nossas velhas vestes lá. E agora nos vestimos da nova natureza, da nossa nova vida, das nossas novas vestes que temos em Cristo. E a obra de Cristo, irmãos, é uma obra de poder em nós, que nos concede vida. Porque eu e você estávamos mortos. Mortos os nossos delitos, mortos os nossos pecados. Mas Ele nos concede poder. A obra de Cristo também é uma obra de graça. Porque Ele alcança aqueles, como eu e você, que não têm razão nenhuma para esperar o favor de Deus. A obra de Cristo em nós é uma obra de poder, mas é também uma obra de graça na nossa vida. Nós somos sepultados e ressuscitados com Ele. Tudo isso por meio da fé, Paulo diz. Porque a fé é o instrumento pelo qual eu e você podemos participar da ressurreição de Jesus. Irmãos, a única forma de não sermos dominados e aprisionados pelo mundo, nos encontrarmos presos no labirinto que é o mundo no qual nós nos encontramos, é morrer, ser sepultado e ressuscitar com Cristo. Somente assim nós podemos encontrar o caminho para fora do labirinto. Somente assim nós podemos encontrar a verdade da palavra de Deus. E somente assim nós podemos ser cheios de Deus, transbordantes em alegria, reconhecer o erro e termos a plenitude de Deus em nós. Então essa verdade, irmãos, de que nós podemos ser cheios da plenitude de Deus e transbordantes de Deus em nós, me leva ao meu terceiro e último ponto nessa manhã. Que eu e você precisamos andar com Deus no labirinto do mundo, confiantes e cheios de esperança na obra consumada de Cristo na cruz. Porque tudo que eu estou falando aqui só podem se tornar realidades em nós por causa da obra de Cristo consumada na cruz, em meu e em teu favor. Sim, nós temos certeza do perdão dos pecados por meio de Cristo. O perdão de Deus é algo gratuito, é algo generoso, é certo e é fundamental na nossa vida como filhos e filhas de Deus. Irmãos, a mais doce experiência que eu e você podemos ter é sermos perdoados por Deus de todos os nossos pecados, passados, presente e futuros. Eu e você temos perdão completo de Deus por meio de Jesus Cristo. Irmãos, nós não precisamos viver com uma consciência atormentada por causa da culpa. Eu e você não precisamos viver inquietos por causa dos nossos muitos pecados. Eu e você não precisamos viver cheios de temor, porque sabemos que não podemos pagar a Deus aquilo que fazemos de mal contra Ele, contra o nosso próximo. E essa é uma das realidades espirituais mais terríveis em que a humanidade se encontra presa. Nós tentamos pagar os nossos próprios pecados, nós buscamos justificação própria. Mas Deus diz, não, vocês não são capazes. Somente em Jesus, o Deus verdadeiro e o verdadeiro homem, nós temos perdão dos nossos pecados. Porque em virtude do sangue derramado de Jesus em meu e em teu favor,
nós temos perdão completo, passado, presente e futuro, e nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Jesus. Porque Deus mesmo é aquele que apaga as nossas transgressões, segundo o seu poder que age em nós, para a glória dele e para o nosso bem. Mas ele não só nos perdoa, ele também nos liberta da nossa dívida. Porque mesmo que recebêssemos perdão, nós teríamos que ainda pagar a Deus a nossa dívida. Mas ele não somente leva os nossos pecados sobre a cruz, como ele também leva aquilo que nos impede de obedecermos a Deus, ou seja, a lei. E ele a encrava na cruz, a lei que era contra nós, não porque é ruim, má. Não, mas porque eu e você estamos doentes pela doença chamada pecado e somos incapazes de cumprir a lei. Então Deus encrava na cruz de Jesus, porque Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Então a lei também foi crucificada. Então nós somos libertos da nossa dívida. Não precisamos mais andar segundo a lei, escravos e presos e atormentados por não sermos capazes de cumpri-la. Cristo Jesus nos perdoa e também quita a nossa dívida com a lei. Não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. É como se na cruz Deus tivesse anulado os documentos que comprovam a nossa dívida, e rasgado e jogado lá, encravado lá, apagando o registro das nossas dívidas, como se jamais tivesse existido. Então eu e você somos libertos da nossa dívida. Então por meio de Jesus, Deus revoga a lei como meio de salvação. E como uma maldição que pendia sobre nós, ele, na verdade, remove de nós e encrava em seu Filho. E aquele que é bendito eternamente se torna maldição em nosso lugar, para que nós, cheios de maldição, nos tornemos benditos para Deus. Então eu e você, irmãos, podemos ser certos do nosso perdão, certos da nossa liberdade e da nossa dívida, mas também certos de que Cristo já venceu, de uma vez por todas, todos os poderes das trevas que atuam no mundo. Jesus não somente lidou com o nosso pecado e com a lei de Deus na cruz. Jesus também lidou com Satanás e com todos os poderes das trevas. Jesus, irmãos, destruiu os principados, as potestades e todas as realidades espirituais. E os prendeu, e os fez cativos, triunfando sobre eles e os envergonhando na cruz. Sim, na morte de Cristo na cruz, Deus está envergonhando todos os poderes, porque Ele está agora reconciliando o mundo consigo. Ele está agora construindo um novo povo, que pelo seu próprio poder Ele irá chamar de todas as pessoas, de todas as nações e de todas as eras. E nada nem ninguém, poder algum, pode impedir Deus. Nada nem ninguém, ou poder algum, terá autoridade sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus pertence a Deus. E Deus já envergonhou em Jesus os poderes das trevas, que são contrários a nós. Então eu e você não precisamos viver com medo. Eu e você não precisamos viver preocupados. Eu e você não precisamos viver cheios de ansiedade e de insegurança, de se temos paz com Deus e perdão com Deus, ou se precisamos fazer alguma coisa. Não, Deus já fez tudo o que nós precisamos. Ele já venceu todas as potestades e poderes das trevas. A vitória de Cristo é certa e universal. Ele é o Senhor, porque na sua morte e ressurreição, os poderes do mal sofreram um golpe definitivo. E não se recuperarão jamais, estão aprisionados, cambaleando, desesperados. Eu e você não precisamos temer nenhuma realidade espiritual, porque eu e você temos Cristo, e Cristo é supremo, tudo em todos. A plenitude de Cristo está disponível a nós e pode nos encher. E eu e você podemos com Ele sermos vitoriosos, porque Ele venceu o mundo e os poderes das trevas. Para concluir, irmãos, o segredo para uma vida plena não é seguir as 7 leis ou 7 passos ou comprar o mais novo curso do mais badalado e famoso coach. Não. O segredo para uma vida plena, mesmo em um mundo quebrado e caído no qual nós nos encontramos. O segredo para uma vida plena, para sermos felizes, cheios de Deus, alegres nesse mundo que parece um labirinto, que quer nos aprisionar a cada curva, que não quer permitir que saiamos dele.
é estar debaixo do senhorio daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus. E quando nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, nós somos sim libertos das forças controladoras que nos prendem. Eu e você, como modernos que nós somos, nós não vivemos com medo do horóscopo, nem todos. Eu e você não vivemos com medo dos poderes da natureza ou dos deuses A, B, C e D, com medo do que nós podemos ter feito, mesmo sem saber contra eles, e agora a ira deles será sobre nós. Eu e você não precisamos viver como Odisseu em Odisseia, lutando contra os deuses, temendo e tremendo, não estando certo que se ele chegará na sua casa e terá de volta o seu lar. Não, eu e você estamos debaixo do senhorio de Cristo, somos libertos das forças controladoras que nos prendem. E eu e você não precisamos viver com medo dessas forças. Eu e você temos Cristo. Mas muitos de nós não vivemos com medo dessas forças das trevas, mas vivemos com medo do desemprego. Muitos de nós vivemos com medo da solidão. Muitos de nós vivemos com medo de a doença nos acometer. Muitos de nós vivemos com medo de não sermos capazes de realizar os nossos sonhos enquanto ainda somos jovens. Muitos de nós vivemos frustrados com aquilo que desejamos e não recebemos. Irmãos, em Cristo nós também somos libertos dessas coisas. Em Cristo eu e você também somos libertos das nossas frustrações, dos nossos pecados. Em Cristo nós somos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Mas outros de nós não vivem presos por essas coisas. Vivem presos pelo passado. Por causa da sua criação, ou por causa do abuso que sofreram, ou por causa do seu próprio caráter e personalidade que se desenvolveu de tal forma. Então essa pessoa se auto-justifica. Foi assim que eu fui criado, é assim que eu serei. Afinal, não há mudança para mim, eu não posso agir diferente. A minha falta de atenção, a minha ansiedade está em mim, é assim. Então as pessoas vivem aprisionadas por isso. A boa notícia do Evangelho é que Deus tem poder para libertar você da sua ansiedade, da sua prisão, da sua mente e do seu coração, dos seus sentimentos, inclusive do seu caráter, da sua criação e daquilo que fizeram contra você. Deus tem poder para libertar você. Você não precisa agir como se essas coisas fossem determinantes para você. Se aquilo que você acha que tem ou que tem, se os seus genes determinam você. Não, irmãos, nós não precisamos viver como se os nossos genes nos determinassem. Como se aquilo que nós somos nos molda e esse é um campo onde Deus não pode agir. Não. Deus pode até me dar alegria em meio à dificuldade. Deus até pode me ajudar, me libertar do medo da falta de emprego, porque eu sei que Ele é o Senhor e me sustentará. Mas aquele quarto escuro, onde eu sou completamente ansioso ou ansiosa, aquelas coisas que eu penso no meu coração, por causa do que fizeram contra mim, ou por causa do modo que eu nasci. Não, Deus não pode fazer. Irmãos, essa é uma mentira das trevas da sua vida. Na verdade, Deus pode transformar você por completo e mudar você por completo e fazer você mudar de forma definitiva e duradoura para a glória dele. Sabe por quê? Porque em Cristo nós temos a plenitude de Deus. Em Cristo nós podemos ser cheios de Deus. Então por que eu e você nos contentamos com tão pouco? Com a sabedoria que há no mundo para a solução dos nossos problemas e conflitos? Porque eu e você nos contentamos com o pecado e com a autocomiseração, com a autojustificação, e não vamos até Cristo, e não recebemos a plenitude de Deus que é em Cristo. Irmãos, em Cristo nós temos tudo. E não só temos tudo, somos cheios daquele que preenche todas as coisas. Isso significa que eu e você podemos ter plenitude na nossa vida. Eu e você podemos ser felizes. Eu e você podemos ser alegres. Mesmo em meio à solidão. Mesmo em meio à doença. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Mesmo em meio à ausência daquilo que almejamos. Eu e você podemos ser felizes.
E não somente isso, mas sermos cheios de Deus e transformados à imagem de Cristo, que governa os céus e a terra, hoje mesmo. Irmãos, por meio da obra de Cristo, Ele triunfa sobre tudo e sobre todos. E por causa do poder dEle, agindo em nós, nós podemos também triunfar sobre as dificuldades do labirinto do mundo na qual nós nos encontramos. Contudo, temos que cuidar, irmãos, para não nos enganarmos a nós mesmos. Sermos meros ouvintes da palavra de Deus. Mas precisamos ser praticantes. Eu e você precisamos praticar. Ter a nossa fé firmada na verdade do Evangelho. Criar raízes. Construir a nossa casa no fundamento que é Cristo. Sobre a rocha. A resposta que eu e você precisamos dar a Cristo, irmãos. Quando ouvimos essas boas notícias. É continuar a viver nele. E continuar a crer nele, praticando a sua palavra em nós, sendo discípulos de Jesus. Porque se Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós precisamos viver nele. Podemos, eu e você, sim, andar com Deus no labirinto do mundo, ancorados no Evangelho e cheios de alegria. Podemos sim ser cheios do Espírito e recebermos a plenitude de Deus, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades. Eu e você, então, quando nos depararmos em um beco sem saída, podemos, na verdade, não vamos ficar estressados. Não precisamos ficar ansiosos. Não precisamos nos desesperar. Quando eu e você não realizamos nossos sonhos, não precisamos ficar frustrados. Podemos confiar de que Deus está fazendo todas as coisas para o nosso bem. E que nele habita toda a plenitude, que tudo o que eu preciso está nele. E que ele me satisfará para a glória dele e para o meu bem. Por isso nós não precisamos ter medo. Ele nos conduzirá e nos guardará no caminho até o fim. Por isso, irmãos, para encerrar, quando você se encontrar desanimado e frustrado, e nós vamos nos encontrar, por causa do mundo em que nós vivemos, lembre-se dessa realidade maravilhosa de quem Cristo é. E de todos os tesouros inimagináveis que você tem a receber na plenitude de Deus, que é Cristo. É muito mais do que nós sequer podemos pensar ou imaginar. Nele nós encontramos tudo o que precisamos. Então, quando o pecado assediar você, quando o sofrimento como um visitante desejado bater à porta, ou quando os poderes das trevas assolarem você, lembre-se, Cristo triunfou sobre todas essas coisas, sobre o mundo, e nele habita a plenitude de Deus. Então podemos andar de forma cheios de coragem e alegria e continuarmos a viver nele, certos de que ele é vitorioso sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.